Bom dia a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus, fechando aqui sexta-feira, 13 de fevereiro de 2026, mais um dia com a palavra de Deus, a palavra nos ensinando aqui através hoje de apóstolo Pedro, trazendo aqui uma palavra para nossa reflexão, e aqui vai dizer exatamente assim: mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Então aqui nesse contexto aqui vocês vão entender, para ser um cristão, ou seja, para ser um seguidor, ou no grego da ideia de ser um ungido, de ser um imitador de Cristo Jesus, realmente precisamos às vezes, assim como desde ontem eu estou alertando a vocês, alertando de alguma forma vocês, buscando, levando a vocês uma forma de confronto, de posicionamento sobre alimentar a carne neste carnaval, esta festa, ao meu ver, até ridícula, uma festa que as pessoas que levantam essa idolatria, eles estão alimentando a carne, eles estão definhando a tua geração, a tua descendência, porque você vai criar legalidade ou vai dar legalidade para o inimigo operar sobre a sua vida de uma forma intrínseca, através das drogas, talvez, da bebida, do sexo, da promiscuidade em si, de alguma forma, da sensualidade ali, que leva o velho homem a desejos que vai fazer ele cair nesse pecado. Mas aqui no contexto aqui de 1 Pedro 4 vai nos ensinar exatamente isso. Se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes glorifique a Deus com esse nome. Então, que você seja um cristão verdadeiro, que tenha ordem e decência, que não alimente nada na sua vida a não ser o espiritual, a não viver o que está escrito na palavra de Deus. Então, é isso, vamos trabalhar sobre isso aqui hoje, o sofrimento do cristão, e não envergonharmos por isso, e sempre glorificar o Senhor por sermos um cristão, porque isso vai garantir a nossa salvação aqui na terra, para estarmos aqui nesse dia com este comportamento, não querendo nada com este mundo, orientando, aconselhando as pessoas sobre isso, e com certeza garantindo a vida eterna na Nova Jerusalém, e não indo para o inferno, onde o lago de enxofre vai fazer tantos sofrimentos, tantas perturbações de quem for para lá. Então, que a gente possa alertar e buscar os cristãos que ainda não se decidiram a conversão ao nosso Senhor. Oh, glória, vamos orar em prol disso. Querido Deus, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, pela minha vida, muito obrigado por uma noite de sono reparadora, muito obrigado pelo Senhor ser boca em mim, estar aqui comigo, fazer com que eu, numa véspera de uma festa dessa, esteja aqui implorando, levando aos meus irmãos uma forma, uma conduta de vida aprovada pelo Senhor, e não aprovada pelo inimigo, onde vai haver uma forma de iniquidade, mantendo essa iniquidade dentro do campo geracional ou emocional, ou no que é apresentado a crianças, adolescentes, adultos e até mesmo idosos. Tem vários, Senhor, meu Deus, tenha misericórdia. Quantos anciãos são participantes dessa festa? São participantes das coisas da carne. Ô Senhor, nos ensina, assim como a palavra do Senhor aqui diz,
a sermos co-participantes de Cristo, para sermos co-herdeiros com Cristo, Pai querido. Oh Senhor, nos revele o melhor para atingir pessoas. Que o Senhor, se eu atingir, através de mim, se o Senhor atingir uma pessoa, 5 pessoas, 10 pessoas, oh meu Senhor, eu reduzo para 1, para 5. Oh Senhor, nos ajude, me ajude a fazer com que alguns que ainda estavam pensando em ir numa festa como essa, que possa refletir melhor e não ir, que possa refletir melhor e conduzir os seus na ordem da disciplina, Senhor, para que haja ordem e decência nesta família, assim como eu peço para os meus, mais uma vez, todos aqueles onde eu atingir, começando pelos meus filhos, os quais eu sou um sacerdote, um representante espiritual aqui na terra, que eles possam reprovar todas essas coisas. Oh Pai, em nome de Jesus eu lhe peço e lhe agradeço desde já, para todos sempre. Amém. Amém, meus irmãos? Então essa palavra está num contexto, porque não podemos pegar um versículo ou algo em um texto por pretexto, fora do contexto. Então vamos entender. A palavra diz, o sofrermos por Cristo é privilégio glorioso. Desde o verso 12 nos ensina: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis, exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. E vem o verso-chave. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes glorifique a Deus com esse nome, porque a ocasião a começar, o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Amados, aqui de cara nos ensina várias coisas, que no verso 12 está dizendo para a gente não estranhar esse fogo ardente. Às vezes dói em mim em falar assim, olha, eu vou falar sobre uma festa dessa de carnaval e tem amigos meus, tem familiar meu que gosta dessa festa e talvez vai reprovar o fato de eu estar aqui dizendo sobre isso, falando que isso é um mal, que é uma festa da carne. Mas aqui está dizendo que por meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Então, ou seja, é uma questão sim de consciência cristã. Por coincidência, acho que foi ontem, começou em Campina Grande, na Paraíba, a consciência cristã. Este congresso é bem conhecido aqui no Brasil. Então, é isso. Então, que você tenha essa consciência cristã para levar os que você tem alcance o conselho para que não viva estas coisas que trará malefícios a ele e a sua descendência, caso não haja uma cura, e isso vai reproduzindo.
Então é isso. Pelo contrário, no verso 13 já nos ensina para nos alegrar na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Então eu me alegro, eu tenho que me alegrar, eu e vocês, aqueles que sofrem nesses dias, ou com qualquer outra forma de pecado, de servidão a Satanás. Então, que você e eu possamos nos exultar com alegria nisso e não entristecer, porque vamos sofrer injúrias e vamos talvez ter, alguém pode ter vergonha, mas aqui a mensagem é essa, para a gente não envergonhar sobre esses posicionamentos. Então aqui vai falar sobre coparticipantes no verso 13, e a gente pode lembrar diretamente de sermos também co-herdeiros, por isso devemos alegrar e exultar, que se somos coparticipantes desse sofrimento, seremos e somos co-herdeiros. No verso 14 vai falar: se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois. E esse injuriados aqui dá é como se fosse eu e vocês fôssemos ofendido a nossa dignidade ou nosso decoro, agindo de forma contrária ao direito. Alguém que está nos difamando, nos insultando. Isso são as injúrias, tipo, alguém que fala assim: mas Marcos, meu Deus, é um pecador, tem os problemas dele e tudo, e não sei o que e tal e coisa, mas isso seria uma forma contrária ao direito, porque eu sou um cristão, eu estou aqui buscando correções de rota, como eu mencionei essa semana. Estou aqui buscando cada vez mais alinhar a minha vida e alinhar a vida daqueles que eu tenho alcance. Então, e principalmente curando na minha descendência, curando para não reproduzir. Por isso eu fui levantado. Então, se alguém ofender a minha dignidade ou o meu decoro, agindo de forma de direito contrário à forma que eu estou aqui, de forma sincera, levando essa palavra adiante, esse conselho adiante, tentando alcançar alguns que não entreguem a sua vida a Satanás, ou as suas, por ser alguns que eu espero alcançar, que não entreguem as suas vidas a Satanás, mas venha para viver o que está escrito, viver de forma como cristão e não se envergonhar disso e se glorificar com esse nome. Se você é chamado de cristão, se você é um cristão, se glorie nisso em nome de Jesus, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Então, meus irmãos, é isso. Precisamos obedecer o Evangelho de Deus, porque nós vamos ter dificuldade para isso. Aqui está dizendo que o justo vai ter, e o justo e o salvo vai ter essa dificuldade. Agora imagine o ímpio, ou seja, então aqueles que ainda estão nessa condição de ímpio, de pecador, de alguma forma, mude a sua rota e venha como cristão, se renda a esse Deus que está dizendo aqui para mim e para vocês nessa manhã, que não alimenta, você não deve alimentar a carne, você deve alimentar o Espírito, porque o sofrimento que Jesus teve sendo açoitado, sendo chicoteado na carne, é com esse efeito verdadeiro para tirarmos de vez as coisas da carne e viver em espírito, assim como Cristo
ressuscitou. E quando a gente busca Ele através de um novo nascimento, é trazê-lo para nós, para nos dar esta consciência que a gente vai ter quando este fogo ardente que vai surgir no meio de nós, ele vai nos trazer essa forma extraordinária do que está acontecendo, desses males. Quando você vê o mentindo ou quando você mente, você fala assim, opa, tem que ir para a verdade. Quando você vê um bebendo, opa, eu tenho que realmente continuar como eu estou sem a bebida, porque isso traz malefícios. Ou eu tenho que aconselhar aquele para não continuar nesse mal. Então é isso que a palavra está dizendo, porque se assim fizermos, porque também os que sofrem segundo a vontade de Deus, porque eu sofro quando eu vejo um filho, quando eu vejo alguém direto, vivendo os padrões deste mundo e não entendendo a vontade de Deus. Mas o que você tem que fazer é sentir que você está no caminho correto, fazendo a vontade de Deus. Então você vai estar encomendando a sua alma a Deus na prática deste bem. Mas eu não posso deixar de trazer para vocês, no contexto desde o verso 1, que nos ensina aqui que a gente tem que matar o pecado e ter a pureza de vida. E aqui vai dizer, ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós no mesmo pensamento. Então, no pensamento de falar assim, olha, eu não vou alimentar mais essa carne, porque Cristo sofreu nessa carne já pelo meu pecado. Eu preciso viver como cristão, ungido de Deus. Pessoas aqui na terra, no processo já de edificação, fazer coisas edificantes, que sair da sua boca ser coisa edificante, para dar vida, não para dar morte, porque esse órgão tão pequenininho, ele causa muitas mortes a nível mundial, inclusive por causa de uma língua, por causa de uma fala, começa guerras entre países, até guerras mundiais. Imagina uma guerra dentro de você, uma guerra com alguém, se você liberar uma palavra errada, uma palavra que não deve, que não cabe. Olha bem o que deixa. Então, aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que nos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens. Não viva de acordo com as paixões do carnaval, com as paixões da bebida, com as paixões da promiscuidade da carne, dos prazeres, mas segundo a vontade de Deus, porque basta o tempo decorrido para teres executado a vontade dos gentios, que os gentios aqui têm o efeito do povo do mundo, os não os convertidos ainda, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras. Borracheiras aqui, meus irmãos, são as bebedices, os bêbados com conversa de bêbados, com efeito de tudo, todo derivado do que a bebida faz na vida de um homem. Então essas orgias, bebedices e detestáveis idolatrias. Então é isso que o Senhor nos ensina aqui, através de Pedro capítulo 4. Então devemos matar o pecado e ter a pureza da vida. Depois vai nos ensinar sobre os deveres dos crentes uns para com os outros. E depois o título dessa parte que eu ministrei hoje vai falar sobre o sofrermos por Cristo é privilégio glorioso. E voltando aqui sobre os deveres dos crentes uns para com os outros, mais ou menos é isso, é o que eu estou fazendo aqui, levando uma palavra diariamente para que vocês não sofram mais pela carne. E aqui vai dizendo, ora, o fim de todas as coisas está próximo, sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Então, orem em prol dos seus
com critérios, porque acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros. Por amor a vocês, eu levo este devocional aqui semanalmente, porque o amor sobre multidão de pecados, sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração, serve uns aos outros. Estou aqui servindo vocês, levando um conselho, tentando tirar vocês de alimentar essa carne, porque essa carne, Jesus já resolveu tudo isso no sofrimento, na carne lá atrás. Jesus já sofreu tudo que a nossa carne deveria sofrer. Por isso temos que ser imitadores de Cristo. Na ressurreição, na vitória em Cristo. Não ficar sofrendo, da mesma forma que Jesus foi chicoteado ali, na carne, pelo meu e o seu pecado. Quando a gente continua nesses padrões do mundo, do carnaval, das bebidas, da promiscuidade, de tudo, desses males, é a mesma coisa da gente continuar ali apanhando na carne, vai trazer o mesmo sofrimento. Mas Cristo nos ensinou a dar essa liberdade, porque estamos aprendendo sobre os deveres para termos essa liberdade. E estamos aqui sofrendo por Cristo, mas é um privilégio glorioso. E é isso que a palavra nos traz, e que eu e vocês encomendemos a nossa alma ao fiel Criador na prática do bem. E eu fecho esse raciocínio, eu fecho a semana deste devocional, mais uma vez fazendo uma ressalva: cuide dos seus. Não deixe seus filhos, muito menos você, ficar alimentando a carne, nesta festa da carne. Deve ser por isso que começa, que é quase carne. Parem, meus irmãos, precisamos alimentar o Espírito e fazer o mesmo sofrimento, sofrer na forma de conduta da vida terrena, mas mudando a nossa mente e não deixando a nossa carne prevalecer, matando a carne e vivendo espiritualmente, fugindo cada vez mais do mal e da aparência do mal. Fiquem em paz, um excelente fim de semana, com muito juízo, com muita paz a cada um de vocês e sem os efeitos. A minha oração é que não tenha nenhum efeito de males sobre a sua família, sobre o que esse carnaval vai inserir a muitos neste ano e vai continuar inserindo em muitos que já têm essa prática cotidianamente. Um beijo no coração de todos. Fiquem em paz.